E ali foi onde que eu comecei. E Deus já estava respondendo às tuas orações, né? Porque ele tava enviando pessoas para trazer cura, né? Sim, eu falava, Deus, tira essas pessoas do meu caminho, coloca pessoas do Senhor na minha vida. E veio pessoas que eu nem imaginei, nunca imaginei na minha vida. Eu falava, essa daí que eu achava que não era usada por Deus e é usada por Deus, sabe? Foi bem assim. E ela cantou, e naquele momento eu entendi que por mais que as pessoas da igreja estavam me humilhando, existiam as pessoas de verdade. Porque ali eu entendi que ela fez da minha vida um altar para Deus e mudou a minha história, sabe? E eu lembro que ela chorava e eu chorava, e ela chorava e eu chorava. Ela não falou nada, ela só cantou e foi embora. Olha. E aquilo mudou a minha vida. Aquela canção mudou a minha história. Mudou, eu falei, ainda há esperança para mim. Ainda há esperança, né? E nisso eu comecei a ter experiências com Deus, experiências de verdade, porque eu falei, Deus, eu tô ouvindo tanta coisa ruim. Eu fiz uma oração assim, foi muito ousado nessa oração, e glória a Deus por isso. Eu falei, Deus, a partir de hoje eu não quero que o Senhor use ninguém para falar comigo. Porque se o Senhor pode usar a pessoa, o Senhor pode falar diretamente comigo. Olha. A partir de hoje, eu não quero que ninguém mais fale desse assunto. Eu quero que o Senhor fale comigo. Alexandre, para que eu fiz essa oração? Falava, Deus, tinha hora que eu ficava com medo das experiências que eu estava tendo. Né? E foi a partir do momento que a Juliana foi lá em casa cantar para mim. Conta pra gente alguma dessas experiências. Uma delas foi um dia que eu fui tirar um xerox pro Xande no pastor Joe. E eu fui lá na maior inocência. E ele falou assim, eu acabei de orar para você vir aqui. Eu já comecei a me tremer, eu já sou ansiosa de natureza. Falei, agora você vai me contar o porquê que você estava orando para mim vir aqui. Não foi à toa que eu apareci aqui. Aí ele falou, Deus manda eu te falar que tudo aquilo que você está ouvindo de ruim, de tudo que as pessoas estão te humilhando, é para você ter por amor ao nome dele. E eu olhava para ele assim, falava, então tá, né? Era a minha única reação, então tá. Porque até então eu fui lá tirar um xerox, eu não estava esperando que eu ia ter uma experiência dessa. Tipo assim, a pessoa falar, eu acabei de orar para você vir aqui. Né? E aquilo foi me mudando. E eu falava, Deus, não aceito que o Senhor use ninguém, fale comigo diretamente. Se o Senhor tem um propósito na minha vida ainda, o Senhor vai falar comigo. Aí foi o processo que eu fui no cemitério, que eu fui lá fazer o meu enterro, que foi necessário fazer, eu acho que até o Xande te contou. Eu sei mais ou menos por si, mas conta pro pessoal, isso é interessante. Então, a Juliana, ela me desafiou, ela falou, porque fazia 4 meses que eu tava com o quarto montado e tava dando leite, ela falou, você precisa ter um choque de realidade para isso acabar na sua vida, para você virar a página e seguir em frente. E ela falou, você vai no cemitério, você vai fazer o seu enterro. Você vai fazer o seu enterro. Então, tá bom. Aí eu lembro que eu fui, 4 meses depois. Eu fui, foi eu, o Jonas, o Xande e a Cristiana no cemitério. E até então eu não tinha participado do enterro, eu não sabia onde era, não sabia de nada, e o Jonas mal lembrava. Eu falei, e agora? Né? Outro desafio. Aí o pessoal lá que trabalha lá mostrou pra gente, né, onde era. Aí eu fui lá e aí eu falei tudo que... Eu falei, por mais que você não tá me ouvindo, mas a mamãe te ama. Falou tudo que você queria falar. Tudo que eu queria falar. Eu falei, me perdoa por não ter conseguido salvar a sua vida. E eu lembro que eu me ajoelhei no chão e abri um buraco com as minhas mãos. Não deixei ninguém me ajudar. Eu queria ter aquele momento. Eu entendi que aquilo era o meu momento. E fui lá, enterrei a roupa que eu mais queria usar nela. Eu falei, nesse momento eu estou te entregando para Jesus. Você é dele, você não é minha. E fui, enterrei e fui embora. No outro dia eu já não produzia leite mais. Foi instantâneo o leite secar. Foi instantâneo. Eu precisava daquele choque de realidade. De ter o meu enterro, sabe? Assim, não fui ali para cultuar a morte, não fui ali para nada. Eu ia falar isso agora. Não é questão do espiritismo, fazer algo do tipo, eu né? Precisava. Era algo teu. Tipo, para você, ela ainda estava viva vivendo ali. E ela já estava com Deus, a gente sabe os versículos da Bíblia, né? Que o reino dos céus é constituído de criança, ela já estava num lugar bom. Sim, já estava. Um dia você vai encontrar ela, né? E é aquela coisa sua, né? Tipo, eu preciso dar um fim nisso aqui, né? E ali eu enterrei ela, ali eu entreguei.
E fui viver aos prantos. Ixi, eu chorava, eu urrava, e o Xande ali sem entender nada. E eu não deixei ninguém falar nada, não deixei ninguém. Ele me contou mais ou menos por si. Porque eu precisava viver aquele momento. Eles viveram, eles foram no enterro, eles foram naquele momento e eu não. Eu era a única que não tinha vivido aquilo. Então eu fui viver aquele momento. Você acha que a questão, na hora que a gente começou o assunto lá atrás, que você falou que o medo ali de ter passado a questão do abuso, você aprendeu a colocar pedras em cima dos teus sentimentos, colaborou para isso aqui, o que aconteceu hoje em dia, tipo, você ter evitado esse tipo de coisa? Você estava escondendo tudo aquilo e tentando viver da forma que você, tipo, eu fiz, deu certo até aqui. Eu vou continuar fazendo e vai dar certo. Você acha que isso te enganou? Tipo... Me enganou muito, com certeza, porque eu já não tinha Deus, porque foi uma facilidade muito grande de deletar. Então, eu falava, não, eu vou ter que viver com isso. E muitas vezes eu me mostrava bem para as pessoas que iam lá em casa, mas na realidade eu não estava. Né? Então, foi o período que durante 4 meses, que eu demonstrei ser uma pessoa que eu nunca fui. Por quê? Porque era mais fácil eu não demonstrar o que eu estava sentindo. Na verdade, você só aflorou aquilo que estava escondido dentro de você. Sim, veio à tona de novo, né? E ali naquele momento que eu fiz o meu enterro, que eu entreguei ela, no outro dia eu já não produzia leite e naquela semana eu desfiz o quarto. E aquela coisa, né? Na hora que você falou do Carlinhos, né? Como é que é a frase que ele te falou? Ele falou, Deus não é um pai que está brincando com seus sentimentos. Ele não está te punindo, ele não está brincando com seus sentimentos. Na hora que você falou, o Espírito Santo vai falando com a gente também, que a gente vai vivendo a história junto com você, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, Deus permitiu que isso tudo acontecesse, né? Mas tem aquela coisa, né? Que Deus, ele trabalhou em cima do que aconteceu, né? Ele tem esse talento, né? De tipo, existem fatalidades, existem muitas coisas, tipo, o que poderia ter de errado com uma criança dessa com Deus, né? Eu lembro que eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo. Na verdade, foi um comentário, né? Que as pessoas olham e, tipo, fica... isso aconteceu por causa de pecado da mãe, pecado do pai, pecado daquilo, né? E fica aquela... Eu lembro que uma vez um pastor, ele virou e falou assim, se Deus, ele mexe com tudo isso... quando Hitler era uma criança, ele sabia que Hitler ia se tornar, e aconteceu tudo que aconteceu através de Hitler, né? E aquilo ficou, e é verdade, né? A gente acha que Deus, ele contou, tipo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? Não é tudo, né? Mas Deus, ele usa situações, né? E ele usou essa situação que você estava passando para poder trazer cura em você, né? Sim, usou muito. Porque a partir daquele enterro que eu fiz, eu fui mudando, sabe? Fui mudando, fui tendo experiências com Deus e fui mudando. E eu voltei a buscar a Deus, né? E eu lembro que também uma coisa que me fez voltar ao Senhor, a me converter de verdade, na realidade, foi um dia que a Emily foi lá em casa. Foram pessoas que eu nunca imaginei. Sério, eu nunca imaginei que ela fosse na minha casa me falar o que ela me falou. E eu lembro que ela sentou no meu sofá, ela falou assim, você precisa perdoar a Deus. Você está magoada com Deus. Na hora eu pensei assim, falei, o que ela está falando, gente? Como assim perdoar a Deus? Porque você imagina... Você imagina um Deus que você fala... Dentro de você, tipo, isso era inconsciente. Tipo, você não... Eu falava, o que ela tá falando? Eu vou perdoar a Deus? Aí ela orou comigo, ela ficou um tempo conversando comigo, ela orou. E depois eu fui pensar sobre isso. Eu falei, não, realmente, eu tô magoada, eu tô chateada com Deus. Eu falei, se Deus é um Deus que cura, por que ele não curou a minha filha? Se ele fez tanto milagre na Bíblia, por que ele não fez com a minha filha? Né? E eu falei, não, realmente, aí eu fui orar, falei, Deus, eu tô chateada, eu tô magoada, eu tô frustrada, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô rebelde, eu não acredito mais em você. E fui falando. Então, aquilo mexeu comigo, aquilo... Falei, não, realmente eu preciso. Então, no momento que eu me desabafei, que eu joguei para fora as minhas frustrações com Deus, ele veio, né? E isso é interessante. Uma vez eu conversei com uma discípula, né? E ela comentou comigo, né? Ela falou assim, mas a minha vida parece que está piorando, só piora, as coisas estão acontecendo, estou sendo atacado, estou sendo aquilo outro. Aí eu virei para ela e falei assim, isso é uma das coisas que eu posso até te mostrar na Bíblia, você está no caminho certo. E deu um choque de realidade, né? Porque às vezes a gente que acha que porque está no caminho certo, tudo de bom está acontecendo. Nem sempre é assim. Aí ela falou assim, mas como assim? Me explica na Bíblia. E eu falei assim, para olhar a morte trágica dos discípulos.
Você quer ver o evangelho se espalhou, né? Através desses homens de fé, né? Que hoje são lembrados até hoje. Eu falei, para analisar a morte deles, como é que foi, né? E aquilo mudou a mentalidade, né? Porque as pessoas têm uma ideia, tipo, que por conta da morte trágica, começam a olhar para Deus de uma outra maneira, Sim. né? E aí, quando você começa a olhar de uma outra forma a situação, que eu te falei do menino aí, né? Uhum. Que na hora que esse pastor ele comentou de Hitler, ele quis dizer o seguinte, ele falou assim, tá... Deus ele não mexe no livre-arbítrio do homem, né? Deus ele cresceu uma criança que se tornou um homem muito mau lá na frente, né? Que foi Hitler, né? Que matou mais de 6,5 milhões de judeus depois ali, né? Mas Deus não mexeu no livre-arbítrio dele, né? Não é Deus que permitiu, é ele que quis ser aquela pessoa ali, né? Uhum. E a gente tem essa mania, né? De olhar a morte trágica de algo que aconteceu e jogar isso para Deus e dizer a culpa é tua, a culpa né? é tua. É tipo, uhum. e a culpa de Jesus na cruz, uhum. né? Jesus passou por tudo isso, né? E passou por conta dos nossos pecados, né? Sim. Isso quando vai vindo, vai libertando a gente por dentro, vai mexendo com a gente por dentro. Vai mexendo, porque aí foi o momento que eu orei, que eu entendi que realmente eu tava magoada, precisava liberar perdão para Deus. Parece loucura, mas eu precisava perdoar a Deus. E como é que foi essa experiência? Eu falava, Deus, eu tô frustrada, eu tô magoada, eu não acredito mais em você, eu não sei se eu quero essa vida para mim, vai que eu morro e descubro que tudo isso foi uma mentira. E fui falando. Falei, tá, mas se o Senhor ainda tem um propósito na minha vida, faz alguma coisa, porque eu não quero viver assim. Aí, naquele dia, eu sonhei. Um sonho, uma visão, um arrebatamento, sei lá o que aconteceu comigo. Eu sonhei que eu estava no meio de um deserto, sozinha, sentada numa pedra. Um deserto muito seco, muito... E desceu uma luz do céu. Uma luz que não dá para explicar aquela luz. E tinha uma pomba no meio da luz. E ela só falou assim para mim, eu estou com você. E sumiu. E eu senti paz, eu entendi que aquilo era Deus falando comigo. Eu não consegui me mexer durante 1 hora. Não conseguia mexer, porque eu sentia ondas entrando no meu corpo, sabe? Olha. Ondas. Era como se fosse... Parecia que eu via as ondas, eu sentia ondas entrando e eu não conseguia me mexer. Aliás, eu nem queria me mexer para não estragar aquele momento. Eu lembro que o Jonas entrou... E a sensação, aquela sensação boa. Aquela sensação boa. Deus estava fazendo algo em você. Parecia que ondas estavam entrando, umas ondas. Parecia que eu via até no ar as ondas chegando no meu corpo. E o Jonas percebeu e nem mexeu comigo. E eu não consegui me mexer, não conseguia nada. E eu estava entendendo. E entendi que foi Deus. Então, aquele eu estou com você, ele não falou mais nada. Ele não precisou de muito para mudar. Foi o necessário para tudo. Foi o necessário. Tá, se Deus está comigo, vamos enfrentar. Vamos enfrentar cada processo. Não foi fácil, sabe? Já são 4 anos enfrentando. Né? E algo que Deus trouxe muita clareza para o meu coração foi que isso é um espinho na carne que eu vou levar para o resto da minha vida. Uhum. Né? Como Deus deu para Paulo, Deus deu para mim. Né? E as pessoas queriam que eu esquecesse. Não tinha como eu esquecer e nem tem como eu esquecer quem ela foi na minha vida. Quem ela é na minha vida, na realidade, né? As pessoas chegaram a falar para mim que eu tinha que ir bola para frente, esquece o que aconteceu, mas não tem como esquecer um filho. Uma mãe que viu um filho morrer não esquece. E aquela coisa também, né, Jéssica? Porque hoje, o que para você foram momentos muito difíceis, hoje, por exemplo, o teu testemunho liberta pessoas, né? Quem passou por ou está passando por algo, hoje você está chegando aqui para contar isso, né? Sim. E vai chegar em nome de Jesus a muitas pessoas que precisam dessa cura. Hoje você tem para oferecer para essas pessoas a cura que você precisava, né? Por um lado, isso também é para glorificar a Deus, né? Só para a gente adiantar por conta do tempo, hoje você tem um menino. Tenho um menino. Hoje eu tenho o João. E como é que foi isso? Quando você ficou grávida de novo? Como é que foi tudo isso? Olha, o processo da gravidez do João não foi fácil, né? Porque no meio de todo esse processo, a gente ainda teve um aborto espontâneo, né? E eu engravidei do João. Você teve um aborto espontâneo? Antes do João. Antes do João. Antes do João. E isso mexeu contigo também? Você falou... Olha, Alexandre, vai parecer até loucura o que eu vou falar. Mas eu senti um alívio quando eu perdi. Por quê? Porque eu não queria outro filho, eu queria a Bela.
Eu não estava nem aí se eu acreditava em reencarnação ou não. Uhum. Eu não queria outro filho. Eu queria a Bela de volta. Uhum. Então, quando eu entendi que eu não ia ter a Bela de volta e que eu perdi aquela criança por rejeitar ela, foi um alívio dentro de mim. Entendi. Sabe? E aí, logo depois... Depois de 1 ano, eu engravidei do João. Depois de 1 ano. Depois de 1 ano. Ah, foi um processo. A gravidez do João não foi fácil, foi uma gravidez muito, muito turbulenta, até por conta dos traumas, gatilhos, medo. Uhum. E a gente viu 2 amigos muito queridos passar pelo mesmo, que foi a Cíntia e o Tiago, né? Uhum. Tenho liberdade para citar o nome deles. E a gente viu, e eu estava grávida de 5 meses do João, quando o filho dela faleceu. Só que eu entendi o que ela estava vivendo. Então, ali eu já comecei a entender o propósito de Deus para mim, de tudo aquilo. Então, durante a gravidez do João, eu tive 2 sangramentos. Então, foram coisas que não me deixaram em paz na gravidez. Não foi uma gravidez que eu tive paz. Tanto que eu fui ter ele no mesmo hospital. Ainda te levou para lá. Ainda. Por quê? Porque quando eu saí de lá, eu liberei uma palavra. Eu falei, eu tô saindo daqui sozinha. Então, eu sei que a minha palavra tem poder. Então, é aqui que eu vou ficar presa para sempre. Olha. E eu lembro que eu falei isso, saindo da ambulância do hospital. E eu lembro que eu comecei a passar mal para ter o João. Até tive o João antes da hora, por conta da minha saúde, né? E eu lembro que o Jonas falou assim para mim, falou... E se Deus quiser que você tenha ele no mesmo hospital? Eu tô lembrando agora, eu lembro que a gente orava muito para você não ir para lá, né? E acabou acontecendo que Deus te levou de volta para lá para te curar no mesmo lugar. E eu falei, Jonas, Deus não vai fazer isso comigo. Depois de tudo que eu passei, Deus vai fazer o teu... A gente não entende as coisas. Tem hora que a gente tem que orar e falar assim, Deus, faz a tua vontade. Porque nem a gente entendeu. A gente ficou com receio pelo fato de repente, você voltar lá e passar por tudo aquilo de novo, né? E foi totalmente diferente. Foi totalmente, porque eu fui tratada como uma princesa lá, né? E aí a gente teve o João por conta da pré-eclâmpsia também, né? Foi um parto prematuro, uma cesariana. Em momento nenhum eles cogitaram parto normal. Foi o mesmo pediatra, tanto que ele reconheceu a gente, né? Eu tive uma crise de pânico em cima da mesa de cirurgia, depois que tiraram o João. Foi uns gatilhos. E eu comecei a orar. Eu falei, Deus, por que eu tô aqui de novo? Eu não tô entendendo. Aí eu lembrei dessa palavra que eu liberei. E falei, Deus, o Senhor me trouxe aqui para me fazer completa de novo. E eu entendi. Aí, quando eu fui para o quarto com o João, que eu entendi que estava tudo bem, eu entendi que Deus me levou ali. Porque da Bela, a gente não tinha dinheiro para nada, para fazer particular nada. Do João, a gente já estava com a data marcada, com o dinheiro pronto, com o médico pronto. E já estava... E Deus falou, não, você vai ter ele lá, né? E o pediatra nos reconhecer, as pessoas que trabalhavam lá na época nos reconhecer, tratar a gente diferente, entender o que se passou. Foi, assim, um momento muito curador para a minha vida, voltar lá. A gente não entende, né? Ó, por exemplo, o pediatra te lembrar de você... Às vezes, até quem passou pela tua vida lá necessitava também passar por aquilo para receber uma cura também, né? De repente, de ter um peso, ter alguma coisa ali. E, eu posso fazer algo diferente agora para tentar suprir isso nessa mãe. Eu lembro que ele falou pro Jonas, ele falou assim, é muito gratificante para mim ver vocês aqui de novo e vivendo uma nova história. O pediatra falou desse jeito pro Jonas. E eu não reconheci ele, glória a Deus por isso, porque senão ia dar mais piti ainda, né? Ficou sabendo depois pelo Jonas. Depois que o Jonas me falou, o Jonas também me falou que o Jonas reconheceu ele, né? E assim, eu entendi, no momento que eu saí da porta para fora com o João nos braços, eu entendi que eu precisava voltar lá. Independente do que acontecesse, eu precisava me catar lá de novo, me pegar lá de novo, sabe? Hoje o Jonatas está com quantos anos? O João? O João, perdão. O João tá com 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Forte ali. Forte, esperto. bagunceiro, arteiro. Mas, assim, todas as vezes que eu olho para ele, eu não vejo uma restituição, eu vejo a graça e a misericórdia de Deus.